Só um recadinho antes de começar. Eu queria especificar que eu não vou explanar o nome de ninguém, nem do servidor de Discord de qual eu fui banido, porque eu não quero dar problema pra ninguém e também não quero dar problema pra mim das pessoas virem cobrar de mim depois. Eu só tô aqui pra contar uma história que aconteceu lá no mês de janeiro. Foi no quando eu tava numa época que eu ainda tava postando uns vídeos, eu ainda tava no começo do meu canal do YouTube. Vou contar aqui a história pra vocês sem enrolar demais, de quando eu fui banido de um servidor LGBT do Discord. Bom, tudo começou quando eu tava vendo um vídeo do YouTube de gente que entra em servidores de Discord e vai lá ficar batendo papo com as pessoas e gravar para ver que tipo de gente doida que mexe em cada tipo de servidor. Eu já tinha tentado fazer isso, só que eu às vezes entrava em servidor antes só pra ver como é que as pessoas eram. Foi assim que eu fiz com o servidor do Golart, bem famoso. Vários servidores de Discord, o CDR, aquele cabaré das lojas que nem existe mais. E eu fiz isso com vários servidores de Discord. E eu tinha entrado em um servidor LGBT no Discord há um tempo atrás. Eles pediam para botar cargos diferentes, então eu botei lá os cargos LGBT e bissexual, mais 18 também, para poder desbloquear todos os canais. E a primeira coisa que eu reparei foi que tinha canal de NSFW lá. Então eu nem passei perto daquilo, porque se tem uma coisa que eu não quero é clicar no negócio e aparecer um furry na minha tela, ou coisas desse gênero. Mas vamos lá pro que interessa. Eu tava há 2 semanas naquele servidor, porque tinham canais que você só desbloqueava se você tivesse há mais de uma semana do servidor e mandasse uma confirmação para eles, para ver se você era real ou se você era um bot que só tava lá pra, sei lá, fazer merda no servidor. Então, eu tava 2 semanas lá e eu entrei em umas calls e tava batendo papo com as pessoas. Eu já tava com praticamente todas as calls do servidor, tirando o call VIP, desbloqueada. Eu batia papo com muita gente, tinha muita gente simpática, uma coisa que eu sempre reparava para eu poder chamar a pessoa, sei lá, dos pronomes certos ou do jeito certo, era os cargos dela, porque geralmente os cargos era o se a pessoa era bissexual, transexual, e eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre respeitei as pessoas da escolha de gênero delas. Tanto que eu passei o tempo depois pesquisando algumas coisas para tentar entender e não ofender ninguém devidamente. Sei lá, tentando só conversar com a pessoa, errar o pronome dela e ser cancelado nas redes sociais. Só que aí teve um caso bem interessante, que foi a minha última conversa que eu tive naquele servidor de Discord. Eu entrei em uma call, que era até 6 pessoas, e tinha 5 pessoas e 2 delas estavam mutadas. Primeiro que eu entrei na call, antes mesmo de olhar os cargos das pessoas, a primeira coisa que eu ouço é uma pessoa falando das artes NSFW que ela faz. E eu já entrei me assustando dela falando que estava fazendo umas artes bem complicadas lá, sobre furry e coisas do gênero. Mas, por dentro eu tava rindo, só que eu tava curioso até onde aquela conversa ia. Aí notaram que eu entrei na call, eu tava mutado, e aí foram me cumprimentar. Aí eu conversei com as pessoas, se eu não me engano tinha uma voz masculina, 2 vozes femininas naquela call. Aí eu tentei olhar os cargos das pessoas para poder, né, chamar elas do jeito que elas querem ser chamadas. Tinha uma pessoa que era bissexual, que era uma garota lá, bissexual. A outra, o artista NSFW, eu não conseguia distinguir direito, porque tava lá trans, só que o único cargo era trans, então eu não sabia se era trans masculino, feminino, não sabia. A voz era muito difícil de identificar e eu não queria ofender, então eu chamava pelo nome do Discord. E tinha uma terceira pessoa, que era que tinha alguns cargos bem interessantes. Primeiro que o cargo da pessoa era bissexual, só que ela tinha 3 cargos que me deixaram confusos, e foi aí que a merda começou. Os cargos eram transgirl, ou seja, na minha cabeça eu pensei que é originalmente uma pessoa que nasceu com o corpo do sexo masculino e fez a transição para virar mulher, para ter o corpo feminino, assexuado e agênero. Então eu só fiquei confuso por alguns segundos. Eu pensei, não vou falar nada. Só que a curiosidade bateu forte demais e eu falei, por que tu é transgirl e agênero? Isso não anula um ao outro? Não meio que
eu não lembro o termo que eu usei, sei lá, um anula o outro. Se a pessoa é transgirl, ela não tem. Se a pessoa é transgirl, ela se considera o gênero feminino, mas aí ela botou a gênero. E eu fiz uma pergunta na pura curiosidade. Como eu falei antes, eu tava lá só para entender as pessoas, para em algum momento, sei lá, gravar batendo papo. Eu queria muito ter gravado aquele diálogo, porque a pessoa falou: algum problema? Eu falei: não, na verdade só tô perguntando mesmo, porque na minha cabeça isso não faz sentido. Ela falou assim: não, você tem algum problema comigo sim. Algum problema com eu ser trans? Aí eu falei: nenhum problema com você ser trans. Eu tenho curiosidade por que você botou trans e a gênero. Aí ela falou que não era no meu interesse. Eu vou me referir a ela, porque tá transgil mesmo que tenha a gênero. O primeiro cargo que ela tem é bissexual e transgil. Então eu vou me referir assim, porque eu não faço ideia do que é. Aí eu queria só saber como é que eu me referia à pessoa. Eu quero aprender essas coisas para poder respeitar todo mundo. A última pessoa que tiveram respeito foi comigo. Porque logo depois ela falou que eu sou transfóbico. E eu não entendi, sendo que o fato dela ser trans foi a primeira coisa que eu compreendi. Só que eu só queria entender porque é transgirl e a gênero. Se ela tem um gênero, como é que ela não tem gênero? Aí eu fiquei muito confuso. Aí começou a botar mensagens me marcando no chat geral do servidor falando que eu era transfóbico. Eu botei mensagens repetidas escrito: eu só fiz uma pergunta. Aí eu tomei uma restriçãozinha porque eu botei várias mensagens seguidas e tinha gente que nem tava na cal me chamando de transfóbico, falando que eu era transfóbico sim. Gente que não fazia ideia do que estava acontecendo. E os dois caras, sei lá, duas pessoas que estavam na cal desde o começo, mutadas, estavam ainda mutadas. Ficou nisso por um tempo. Eu tava tentando conversar com a pessoa, só que ela tava gritando muito no meu ouvido, me chamando de transfóbico, falando que eu não tenho moral, falando: é 2023 já e você ainda tá com esse pensamento de merda. Aí falou que eu devo ser um héterozinho de merda, que tá lá pra fazer merda no servidor, tá lá pra falar merda e ser homofóbico. Só que eu realmente só fiz uma pergunta que, desculpa se a pergunta te ofendeu, foi a última das minhas intenções, eu realmente só tava querendo saber. Só que eu nem sei se a pessoa me escutou, porque ela tava gritando tanto que eu não faço ideia se ela me escutou. Aí ficou nisso por um tempo. Do nada entrou uma sétima pessoa na cal, que por entrar em uma cal que só tinha restrição para 6, na hora eu notei que era o administrador do servidor. Entrou, esperou 2 segundos enquanto ela tava gritando, mutou todo mundo, até as pessoas que já estavam mutadas, porque o microfone ficou de cinza para vermelho. Esperou mais alguns segundos e eu instantaneamente fui banido do servidor. E se tinha uma coisa que era mais do que as tags que aquela pessoa tinha no servidor, foi os motivos de banimento que eu tomei. Porque eu tomei motivo de banimento spam, flood de mensagens, sendo só por causa daquilo que eu botei de eu só fiz uma pergunta e mensagens separadas. Pelo visto, aquilo era um motivo para você ser banido de um servidor grande. Beleza. Servidor grande não, de médio tamanho, mas tudo bem. Homofobia, transfobia gravada, preconceito gravado, ou seja, falaram nos motivos, estavam falando que me gravaram falando essas coisas, só que em momento nenhum a pessoa falou isso e ela podia. Bom, se na cabeça dela eu era tão preconceituoso assim, na hora ela poderia ter falado que poderia usar essas coisas assim: eu vou botar isso no Twitter e vou cancelar você. Ela tinha falado no meio da gritaria também que ela ia descobrir meu Twitter para poder me cancelar. E, sei lá, ia descobrir meu Twitter e ia mandar todo mundo lá me atacar. Só que eu fiquei confuso porque eu nem tinha Twitter e muito menos estava linkado na conta do Discord. Não tinha nada linkado naquela conta, era uma conta que eu nem uso mais agora, eu deletei aquela conta depois dessa merda. Isso não entra na minha cabeça até agora, assim. Todas as pessoas querem respeito, assim como a comunidade LGBT quer respeito dos, sei lá, de quem não é da comunidade LGBT, nós também queremos, porque nem todo mundo tá lá para ser homofóbico. Nesse caso, eu entendo perfeitamente que ela já pode ter sofrido com vários ataques, várias pessoas sendo homofóbicas. Só que ao mesmo tempo, eu tava lá para fazer uma pergunta, eu tava lá para realmente aprender sobre e evitar que eu pudesse fazer qualquer comentário que ofendesse a pessoa. Eu tava lá para aprender, assim como muita gente já deve ter passado pela minha situação lá,
de tentar aprender e ser atacado desnecessariamente. Então, isso aí é um recado para os dois lados. Para as pessoas que são de fora da comunidade LGBT, tenham um pouco mais de empatia, tentem aprender mais sobre as pessoas, porque ainda mais eu entendo bem o lado das pessoas que são trans, porque você não se sente confortável com o gênero que você nasceu, você sente que você é um outro gênero, você sente que você é uma pessoa diferente da qual você nasceu. Então você quer chegar o mais próximo possível de quem você realmente é na sua mente. E para a comunidade LGBT, sejam um pouco menos rigorosos para as pessoas. Eu sou hétero, só que lá ela não sabia disso, ela não sabia nada que eu era, ela tirou conclusões sobre mim e eu só fiz uma pergunta eu perguntei a mesma coisa para pessoas que são LGBT que eu conheço e ninguém se sentiu ofendido. Todo mundo falou que a pessoa fez um drama muito desnecessário. Então, eu não vou expor o nome de ninguém, não vou expor o nome do servidor, nem sei se o servidor ainda existe ou não, porque, né, todos os servidores de Discord, vários servidores de Discord de um tempo pra cá, eles foram sumindo do nada. Então, é só uma mensagem dupla. É uma mensagem para as pessoas se respeitarem. Se vocês querem respeito, aprendam a respeitar os outros também. Aprendam a diferenciar uma pessoa homofóbica de uma pessoa que está lá para aprender. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas eu estou gravando isso de tarde. E um abraço a todos. Sejam da comunidade LGBT, ou não sejam da comunidade LGBT. Eu não diferencio as pessoas por causa disso. Eu julgo você pelo seu histórico criminal. Eu não julgo você pelo seu gênero, pela sua cor. Não julgo você por nada disso. Então, um abraço a todos. Fiquem bem.